Boa noite, amados, graça e paz. Queria agradecer a vocês por estar na nossa audiência essa noite, escolhendo adorar o nosso Pai, que é o Todo-Poderoso e bondoso com a gente. E a mensagem que nós vamos passar nessa noite é que nos braços dele a gente pode descansar. Em qualquer momento de perigo, a gente sabe que a gente pode descansar nos braços dele. Vamos louvar. Em teus braços é o meu descanso. 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 Meu refúgio, fortaleza, em teus braços de amor. E se eu passar pelo vale, você me abraça, me envolve de amor. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, Pai. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, Abba, Pai. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Declare pelo vale, nosso Pai, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Sim, é Pai. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Nos rendemos aos teus pés. Aleluia, Deus é bom, graça e paz, queridos. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da instrução do Senhor, que é vida para nós. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, meditando um pouco sobre essa passagem, nós vemos que a nossa vida ela é um resultado daquilo que nós temos plantado. Todos os dias nós temos oportunidade de estar plantando. E é certo que o que nós plantamos, nós vamos colher. E a palavra, ela nos instrui que nós devemos honrar ao Senhor com as primícias de toda a nossa renda. Então, todo o tempo, todos os dias, nós temos oportunidade de honrar o Senhor,
de reconhecer o Senhor como a nossa fonte, como aquele que supre cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. O nosso Pai, Ele é uma fonte inesgotável. E Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele tem prazer em nos ver sendo bem-sucedido nesta terra. E uma das maneiras, amados, ou a maneira certa e segura de eu e você ser bem-sucedido em tudo que nós fizermos nesta terra, é considerando as instruções da palavra e colocando ela em prática na nossa vida. E essa instrução, ela é bem clara. Aquilo que você planta é o que você vai colher. Então, nós precisamos, num tempo como esse que nós estamos vivendo, aproveitar essa oportunidade para expressar a nossa fé, expressar a nossa confiança no nosso Pai, que é a nossa fonte, que é o nosso bom pastor, e porque Ele é o nosso bom pastor, nada vai nos faltar. O mundo tem uma voz, as circunstâncias têm uma voz, a pandemia tem uma voz, eles estão com medo, com receio, que o amanhã lhe pegue desprevenido, que o amanhã lhe traga falta. Mas, queridos, eu e você vivemos pela fé. E aquele que vive pela fé, ele vive convicto que Deus o sustentará e o suprirá todos os dias. E uma das formas de você expressar essa fé, essa confiança, é plantando, é honrando ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Então, mesmo você honrando ao Senhor, cultuando ao Senhor na sua casa, com a sua família, não esqueça de honrar ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Tá certo, queridos? E isso é bom para mim e para você. É para crescermos e avançarmos e desfrutarmos de uma vida abundante em Cristo. A palavra diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Então faça isso com alegria, porque é certo que o seu amanhã está seguro em Deus. Amo vocês. Aleluia, Deus é bom. Boa noite, queridos, graça e paz, que alegria mais uma vez podermos estar compartilhando da palavra, né, usufruindo um pouquinho do que Deus nos deixou, que é essa instrução. Seja muito bem-vindo a mais um culto, né? Compartilhe o link e já vá convidando aí os familiares, amém? Eu quero convidar você para orar. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, nós te damos graça, Pai, pelo teu Santo Espírito habitando em nós, nos instruindo. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigada porque temos experimentado de toda a sua boa dádiva. Obrigada, Pai, pela tua fidelidade e por esse amor incondicional. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, a gente cresce ouvindo uma palavra que a gente não deve falar com estranhos. A gente não deve conversar, né? Quando a gente é criança, a mãe fala: olha, não fale com nenhum estranho, não abra a porta para estranhos, né? E quando a gente passa a ser mãe e pai, a gente acaba fazendo a mesma recomendação. Mas essa recomendação, você já parou para pensar que é porque a gente não confia? Ela vem porque nós não sabemos a procedência daquela pessoa, nós não sabemos a intenção, nós não sabemos a índole, nós não conhecemos, na verdade, o caráter da pessoa, não é assim? E aí é uma maneira da gente se resguardar, é uma maneira da gente se proteger. E acaba a gente gerando essa instrução: não falamos com estranhos, porque não conhecemos. E porque não conhecemos, logo, não podemos confiar. Amém? Sabe? E quando a gente tem o lado contrário, quando a gente se relaciona, quando a gente busca esse contato, é porque a gente confia. Você concorda comigo? Que das vezes que eu precisei
eu procurei pessoas a qual eu confiasse. Não é assim? Sabe? E no momento que nós estamos passando hoje, a gente tem que ter uma convicção em quem a gente tem confiado. Sabe? A mensagem hoje é: confie na palavra. Amém? Olha, eu tenho uma fonte a quem confiar. E você? Sabe, queridos, nós temos vivido um tempo que nos tem sido apresentado muitos relatórios, noticiários, e cada dia uma novidade, não é assim? Mas sabe que quando a gente confia em alguém, é porque você sabe que aquela pessoa ela não muda, não é? Eu e você podemos mudar, mas Deus não. Ele não muda. Ele é bom. Tudo que Ele criou, quando Ele criou os animais e viu que era bom. Criou as plantas e viu que era bom. Nos criou e viu que era muito bom. Não foi assim? Então, tudo que Ele fez é bom. Nada onde há o contrário da bondade vem de Deus. Trevas e luz não se misturam, são opostas, assim como bem e mal. Então Deus, Ele é bom. Sabe, e quando a gente confia, é porque você conhece a responsabilidade, você conhece a bondade, e você sabe do que aquela pessoa é capaz. Outro dia eu passei por uma situação, e eu estava com os meus filhos, e eu trabalhando, eles em casa, e eu falei, hoje eu vou fazer algo diferente. Cheguei, eu falei, hoje a gente vai para o parque, e eu não vou chamá-los para vir embora, hoje não tem horário, a gente vai ficar até a hora que vocês quiserem. Resumindo, ficaram de 5 e pouco até quase 9 da noite. E eu observando aquela cena, e eu vi como eles brincavam, como eles se divertiam e sorriam, e compartilhavam com os amiguinhos, sabe? Fazendo amizade e brincando, e totalmente despreocupados. Totalmente despreocupados. Sabe? Nem queriam saber que hora era, não sabiam se tinham compromisso, não sabiam o que tinham que fazer depois. Eles estavam conectados somente naquilo do que eles ouviram. Que eu falei, olha, hoje vocês vão se divertir, a gente não tem hora para voltar. Então, eles aproveitaram. Mas sabe, queridos, que quando chegou em casa, veio aquela síndrome de quando a gente abre a porta de casa, não sei se é assim com vocês, mas a gente pode estar onde for, chegou em casa e fala, mãe, estou com fome. Sabe? E aí, entrou, mãe, estou com fome. Eu falei, nossa, mas o parque não é nem 5 minutos daqui lá para casa. E há 5 minutos atrás não existia fome. Ninguém estava sentindo fome. O que mudou? E aí eu falei, olha, eu estava com vocês no parque, a gente acabou de chegar, e agora? Quem vai fazer a comida? Quem vai para a cozinha? E aí um falou assim, mãe, eu já sei que tem alguma coisa pronta. E eu falei, como assim? Alguma coisa pronta? Quem te disse isso? Ah, mãe, para. Aonde que a senhora ia deixar um filho com fome? Quando que a senhora ia deixar algo sem estar pronto para a gente chegar? Senão a senhora não tinha deixado o horário livre. Sabe, queridos, e na mesma hora veio no meu espírito. O Senhor falou comigo. Se os meus filhos me vissem da mesma maneira, como um bom pai, que jamais ia esquecer de um filho, não existiria preocupação. Não existiria ansiedade, não existiria medo, não é assim? Sabe, realmente já tinha algo pronto, já tinha algo preparado. Sabe, isso não é exaltando uma característica de maternidade, de paternidade, mas isso é, na verdade, um compromisso, é uma fidelidade que eu tenho. É um compromisso que eu tenho para com eles, é o meu papel, é algo que eu assumi, desde quando eu gerei, eu falei, eu vou cuidar, eu vou zelar, até que eles saiam de dentro da minha casa. Esse é um compromisso meu.
E Deus, ele tem um compromisso com os filhos. Através do quê? Que é o compromisso do Senhor conosco? Através da sua palavra. Amém? Através da palavra. O compromisso de Deus com você, meu irmão, e comigo, ele está baseado na prática da palavra. Por quê? Porque ele vela em cumpri-la. Está escrito assim na palavra de Deus. O Senhor, ele vela para cumprir a sua palavra. Ele vai ter um compromisso. Sabe? E a gente vem sendo bombardeado de informações. E, sabe, é natural a gente falar, meu Deus, mas está aumentando, está, sabe, se alastrando esse vírus. Parece que a gente orou e parece que ele não morre, parece que não está acontecendo nada. Ei, mas vem cá. Ou você fica com a verdade, aquilo que você creu, orou e já sabe que foi ouvido, ou você se apega aos noticiários do dia a dia. Sabe, conhecer o que Deus é verdadeiramente não é você se basear nas circunstâncias, muito menos em opiniões que vêm sendo ditas. Não é assim? Ah, que isso é Deus agindo, é Deus castigando o povo, não, é Deus já acabando com o mundo. Não, queridos, não, não, não. Vamos comprovar isso na palavra? Vamos lá em Tiago 1:16, por favor. Abre aí a sua Bíblia. O Senhor é bom e sua bondade dura para sempre. Vamos lá? Tiago 1:16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago está falando aqui para a igreja. Ele já comunica aqui, ó, não vos enganeis, meus amados irmãos. Ele não está falando para o mundo de fora. Ele está falando para nós, para os irmãos dele. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação. Ou seja, Deus não mudou e nem vai mudar. Ele fala que ele é o alfa, o ômega. Lá no Evangelho de João nós sabemos que Deus é amor, e onde há amor não há dor, não é assim? Ele é bom. Salmo 118, versículo 1, diz que nós devemos dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Não é? Então dá graças, Ele é bom. Sabe, coisas que estão acontecendo no mundo hoje, muitas coisas acontecem que não é vontade de Deus, que não vem dEle. São consequências daquele que está dominando. A palavra diz que o mundo já é do maligno. Sabe, Deus não está dominando. As coisas que estão acontecendo não estão no domínio de Deus, porque as coisas ruins não vêm dele. A fonte do Senhor, o caráter dele, a bondade, o amor, só vem dele. Sabe, as notícias vêm, a gente vem tendo conhecimento que pessoas falando sobre, como eu falei, Deus agindo. Sabe, queridos, mas para mim Ele é o mesmo. Ele não me cura e não me dá doença. Não é assim? Jesus, quando esteve entre nós, Ele falou, eu faço o que eu vi meu Pai fazer. Não é? Então, se Ele estava curando, era porque Deus não estava curando. Deus não estava colocando doença. Sabe, as circunstâncias, ela não deve ser um parâmetro para você conhecer o caráter de Deus. Nós conhecemos o caráter de Deus através da sua revelação. Ele já se revelou. Deus não é um mistério.
Deus não está se escondendo. Deus não está brincando de pique-esconde. Muito pelo contrário. Em quem Deus se revelou? Em quem você acha que Deus se revelou? Onde você vê Deus? Na natureza, no que Ele criou, em mim, em você. Você já parou para pensar? Quão grandioso é a criação de um ser humano? Uma célula com outra célula forma um, que tem um DNA que não é igual a ninguém, que você é único. Sabe, queridos, isso é uma magnitude do poder de Deus. E isso mostra o quão Ele é grandioso, o quão Ele é poderoso. Sabe? E você trazer isso para a realidade hoje, esse vírus não é nada. O que é esse vírus? Por que tanta preocupação com esse vírus? Não devemos ser ignorantes. Amém? Somos filhos prudentes e obedientes às nossas autoridades. Né? Sabemos do que está acontecendo, mas não devemos aceitar isso como uma verdade. Não devemos ter isso como ponto de aceitar uma calamidade. Você não pode aceitar isso no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. A gente não pode aceitar isso no nosso país. Sabe, essa bondade ela tem que ser exalada e conhecida através de mim e de você. Sabe, quando existe uma dúvida, a fé não opera. São inimigas. Não dá, não caminham juntos, assim como luz e trevas. Se por algum momento você teve esse tipo de dúvida, meu amado irmão, eu te convido hoje a você sentar, ler e ver o que Deus tem, como Deus tem se revelado. Ai, mas só na palavra eu vou ler, muitas vezes eu não entendo, sabe? Você que nasceu de novo, você tem um ajudador. Peça ajuda ao Espírito Santo. Sabe, e para você que ainda não nasceu de novo, você pode ter uma figura que foi a expressão exata de Deus. A expressão exata do seu poder, Jesus. Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, ele fala que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com ele e o Verbo era Deus, não é? Aí lá no versículo 14, do mesmo capítulo 1, ele fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele esteve entre nós. E ele manifestou o que ele era. Jesus foi a expressão exata do que Deus precisava ser reconhecido na humanidade. Ele curou, ele libertou, ele ensinou, ele ajudou, ele acolheu. Ele mostrou a expressão exata do que o seu Pai é. Ele revelou a expressão exata do que Deus é na sua vida. Ele se mostra presente na sua vida quando você fala, eu confio no Senhor. Você deve confiar em mim. Você pode confiar em mim. Eu não vou mudar. Eu sou o mesmo. De ontem, de antes, e eu serei até o fim. Amém, queridos? Vamos lá no capítulo, em João, capítulo 14, agora vamos para o capítulo 14, no versículo 9, por favor. João 14, 9. Nesse capítulo, a gente vê Jesus, só para a gente não ter que ler muito, falando aos discípulos que estava indo, né, que ia preparar o lugar, mas que voltaria para nos buscar. E lá no versículo 8,
Filipe fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que Filipe queria? Ele queria só conhecer o Pai, só queria conhecer a Deus. Ele falou que nada mais do que Jesus estava falando ali já importava. Ele conhecendo a Deus estava bom. Mas aí no versículo 9, Jesus responde: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus, ele mesmo declarou, com todas as letras, com uma frase completa, sem nenhuma dúvida: quem vê a mim, vê o Pai. Se você quer conhecer Deus, se você precisa saber se Ele continua bom, se você ainda tem dúvida que Ele não muda, se você ainda tem dúvida do que está acontecendo, se você precisa procurar algo, se você precisa ter um respaldo do caráter do Senhor, olhe para Jesus. Ele será a sua referência segura. Não se baseie em doutrinas, não procure opiniões, não se baseie em circunstâncias. Olhe para Jesus. Em outra passagem ele fala: eu sou o caminho. Anteriormente ele fala que está indo ao Pai. Ele fala: mas para onde o Senhor vai? Como saberemos o caminho se nem sabemos para onde vais? E ele fala: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha, irmãos, nós devemos dar glória a Deus pela vida de muitos. De muitos. Sabe, que conforme os apóstolos, grandes ministros, grandes homens de Deus, pessoas que abraçaram o Evangelho, que decidiram propagar, que pagaram preço, muitos até com a própria vida. Sabe, mas foram homens como eu e você. Mas aquele que é a expressão exata do que o Pai é Jesus. Você precisa se atentar a Ele. O foco nele. E quem é Jesus? Jesus é a palavra. É o verbo que se fez carne. E ele se expressa aqui, ó. Na minha e na sua Bíblia. Sem variação. Você conhece Jesus assim. Conhecendo a palavra, lendo, ouvindo. A fé não vem pelo ouvir? Não é assim que a gente tem aprendido? Não é assim que está escrito em Hebreus? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? E como é que a gente aumenta essa fé? Porque às vezes a gente está ouvindo e está, a ouvir. É verdade. Não é, amém. Isso é verdade. Desse jeito. A gente vai ver ela aumentando conforme a gente vai praticando aquilo que a gente tem ouvido. A gente gera fé e produz fé. Produz como? Praticando. Como é que eu pratico? Falando, agindo, conforme está escrito aqui. A sua palavra é uma semente viva. A palavra de Deus é uma semente viva. Lá em Hebreus 4 fala que ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. Se ela é eficaz, ela não se corrompe. Se ela é eficaz, ela é certeira para aquilo que ela é designada. Ela vai trazer um fruto, ela vai trazer uma colheita, ela vai trazer um resultado, ela vai te respaldar. Confie na palavra, meu irmão. Não confie nas circunstâncias. Sabe por quê? Sabe quantas histórias nós já ouvimos? Para e pensa aí. De coisas que já aconteceram no mundo e passaram. Quantas doenças? Quantas situações, quantas crises. Mas você já percebeu que a palavra continua a mesma? E assim diz que ela continua a mesma, porque diz que céus e terra passarão. A palavra diz que a palavra do Senhor permanece eternamente. Eternamente. Ela não vai mudar. O Senhor, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem dele. Você tem dúvida em confiar?
Você tem motivo para mudar? Você tem hoje alguma situação que está vivendo na sua vida e você fala, não, isso aqui não é. Isso aqui eu preciso mudar? Não, queridos. Fique firme. Lá em Hebreus 10, 23, fala para a gente permanecer firme naquilo que nos já foi entregue. O que foi entregue para você? Ao nascer de novo, você foi retirado de um reino de trevas, um reino que é dominado pelo inimigo de Deus, um reino que é o oposto de luz, e você foi transportado. Em Gálatas 1, vamos abrir lá? Para a gente não ficar só no que eu disse. Gálatas 1. Gálatas 1. Gálatas 1, 4. Isso mesmo. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Vamos lá? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Está falando de quem? De Jesus, que ele se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Amém? Olha só, nós fomos desarraigados. O que é isso? É arrancado. É arrancar algo pela raiz. Você tirou o mais profundo. Você foi arrancado e não foi deixado nenhum vestígio. Ou seja, você não precisa voltar para lá para exatamente nada. Você não pode retroceder. Olha, eu ouvi alguma frase no Rema de um professor, e eu vou compartilhar com vocês agora. Quem crê não dá ré. Não retroceda. Avance, persevere, fique firme. Agarre isso que já foi entregue para você. O que você tem recebido da palavra de Deus? Sabe, o que você tem crido? O que você tem falado? Gere isso com uma vontade, com uma certeza. Fique convicto, meu irmão. Eu te convido essa noite, hoje, a mudar a estação. Aproveitar esse tempo e produzir, gerar, até que tudo fique firme, fique visível. A fé não é certeza? Não é assim? Tenha essa certeza, ative essa fé, ative essa certeza dentro de você. Não permita que notícias, que Facebook, jornal, sabe, mude a sua opinião, mude aquilo que já está plantado aí dentro de você. Não permita que essa semente seja arrancada. Você não pode voltar atrás. Sabe, queridos, o mundo ele vem te apresentando várias circunstâncias, várias situações. E muitas das vezes até que faz sentido. Não é? Vamos parar para pensar um pouquinho? Quando Jesus esteve lá no deserto, né, ele foi batizado, enfim, foi levado ao deserto. E por um momento, ele ficou 40 dias. Ele teve fome. Sabe por que ele teve fome? Porque até então, Satanás chegou e falou, se és o Filho de Deus, por que não transforma as pedras em pão? Era algo que era errado? É por conta da sugestão, né? Mas ele não estava com fome, não era pão, ele não poderia transformar? Poderia. Ele poderia transformar. Mas quem deu a sugestão é que era a fonte errada. A fonte errada. Ele tinha um propósito ali naquele deserto. Ele tinha algo ali. Sabe? E muitas vezes, a maioria das vezes, a gente vai receber, ou até mesmo entender sugestões, só que de uma fonte errada. Só que através de uma pessoa errada. A sua fonte está aqui na palavra do Senhor.
Volte o seu coração para a palavra. Pratique essa palavra. Se envolva com a palavra. Não fique conectado ou recebendo qualquer sugestão. Sabe, o jornal não é algo sugestivo. Você não pode negociar aquilo que lhe foi entregue. Não perca por qualquer coisa. Foi pago um preço. E um alto preço. Para que você permita que isso seja roubado. Não aceite. Fique com a verdade. Permaneça, seja firme. Não mude. Não tenha dúvida. Sabe, queridos, quando a gente está dirigindo em BR, a gente sabe que tem certos momentos que tem aquela faixa contínua que nos indica que é proibido ultrapassar. É uma distância, um momento a qual você tem que ver a sua segurança. Por quê? Porque se você ultrapassar naquele ponto, você vai correr um risco. Por quê? Porque você não está vendo o carro que está vindo na sua contramão. Você não tem uma certeza. Não é assim? Você não conhece o que está do outro lado. Por isso que diz, na dúvida, não ultrapasse. Se você tem dúvida, você não vai receber. Se você ainda está em dúvida em algo, em alguma área da sua vida, em algo que Deus falou contigo, em alguma promessa, olha, não vai acontecer. Dúvida e fé andam em contramão. Amém? Olha só, é impossível você dizer que ama a Deus e não exercer fé. Não há. É impossível agradá-lo. Sabe, a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Eu entendo, queridos, que não é esse tempo que está me trazendo algum bem, não. Que essa doença vai me trazer um benefício, não. Não é isso. Mas se esse tempo que eu estou vivendo hoje, eu vou transformar ele em algo bom. Sabe, medite, reflita, pergunte ao Senhor. Senhor, eu estou em casa, estou aqui, não estou trabalhando, estou em home office. O que eu posso aproveitar? O Senhor diz que tudo coopera para o meu bem. Como que eu posso aproveitar esse momento e transformar ele para bom? Não se acomode, não fique em casa murmurando, reclamando, preocupado se você vai receber o salário, preocupado se seu emprego vai ser mantido. Não é assim que você deve se portar. Não é assim que nós devemos nos comportar. Opa, estou em casa, peraí, estou home office, vamos trabalhar, vou aproveitar porque eu vou almoçar junto com a minha família, vou aproveitar porque eu vou tomar café com a minha família, vou aproveitar que no final do dia eu vou estar aqui o tempo todo, vou fazer o nosso culto no lar, vamos tirar um dia para adorar o Senhor, vamos orar em línguas. Ei, você tem um poder criativo dentro de você, ative. Você tem algo que muda as circunstâncias, muda a situação. O ambiente que você está, ele pode ser transformado, é só você querer. Você não precisa esperar o comando de alguém para você louvar ao Senhor, para você fazer um culto na sua casa. Você não precisa ter uma orientação para você saber o que você precisa fazer. Você pode criar isso dentro de você, através da vontade do Senhor e fazendo a coisa certa, porque você é guiado pelo Espírito dEle. Você tem um ajudador. Sabe, não se acomode. Erga-se, levante-se, anime-se. Tenha bom ânimo. Não se perca. Não fique preso com notícias, com situações. Sabe, queridos, eu vou compartilhar algo que, sabe, esse tempo eu falei, pai, eu estou aqui, o que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Eu quero aproveitar esse tempo para poder me reorganizar. O que o Senhor quer de mim? Eu estou louvando pouco, eu estou te adorando pouco, eu estou estudando pouco, eu estou dando pouca atenção para meus filhos, eu preciso ser melhor como esposa.
Eu quero aproveitar esse tempo para ver, para meditar, para saber, para me avaliar. Aproveite esse tempo, pergunte ao Senhor. Você precisa valorizar mais esse tempo com a sua família? Você precisa se desprender mais das coisas do mundo, em conquistar, do trabalho, dessa correria do dia a dia, levanta, escola, vai e volta. O que é? Aonde você está passando despercebido nesse tempo? Sabe, tudo coopera para o seu bem. Desde que você enxergue e tenha a disposição de transformar aquilo que está acontecendo. Para muitos é uma quarentena aí de ficar em casa entediado vendo televisão. Não, para mim é um tempo de reorganização, de aproveitar o tempo com a minha família, de louvar, de adorar o Senhor em todo tempo, em todo momento. E está ali, ó, em comunhão. Sabe, queridos, não deixei de ir na casa de ninguém. Não deixei de visitar meus irmãos da igreja. Não deixei de receber visitas. Porque a comunhão é a alegria, é a vontade do Senhor. Mas com prudência, me protegendo meus filhos, minha família. Porque não somos irresponsáveis. E porque confio na palavra. E o que a palavra me diz sobre isso? A palavra me diz que nenhuma praga chegará à minha tenda. Eu estou na palavra, eu estou em Cristo. Sou praticante, não sou somente ouvinte. Então eu tenho um respaldo. Eu tenho um documento. Naturalmente falando, se você quer recorrer à garantia de um produto que você compra, você precisa apresentar a nota fiscal. Eu apresento a palavra. Vírus, eu tenho uma palavra. Que eu sou curada, que nenhuma praga chegará à minha tenda, que o Senhor, Ele é o meu bom pastor e nada me faltará. Oh, Pai, obrigada. Obrigada porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigada pelo Teu Santo Espírito que habita em mim, Pai. Obrigada. Sabe, é isso que eu relato, é isso que eu apresento, essa é a minha nota fiscal. Esse é o documento que eu tenho em mim. Esse preço que foi pago por Jesus não foi à toa, não foi em vão. Eu aceitei esse sacrifício, eu reconheci Ele. E eu vou usufruir de tudo que Ele conquistou para mim. Eu não vou voltar para onde eu vim, eu não vou retroceder. Do mal eu já passei, do mal eu já vivi, aquele lado eu conheci e não volto. Sabe, fique firme, permaneça, persevere. Apresente a sua nota fiscal às circunstâncias que estão te tirando a sua paz hoje. Apresente. Sabe, quantas preocupações que as pessoas estão, esse governo, esse plano empresarial que as pessoas estão fazendo, a empresa paga metade, outro paga metade, um auxílio que o governo vai dar para quem está... Ei, eu não vivo de miséria não, quem me sustenta é o Senhor. Eu não vivo de condição de governo, não. Amém, pelo que o nosso presidente anda fazendo. Glória a Deus. Mas olha, a minha fonte é o Senhor. A minha nota fiscal está aqui na palavra. O que me garante é o Senhor. E eu dou graças. E eu dou graças. Porque independente de, eu tenho um pastor e nada me faltará. Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um pai que ele vela em cumprir a sua palavra. Eu tenho um pai que não muda, que não nem pela sombra ele muda. E eu não me engano, como a gente acabou de ler agora em Tiago. E eu não me engano, porque eu conheço a verdade. A gente só é enganado quando a gente não conhece. Só quando a gente não tem certeza daquilo que você está conhecendo. Eu tenho certeza daquilo que eu conheço. E nada vai mudar o que está escrito. Sabe, irmãos, Satanás ele chega várias vezes e de várias maneiras tentando mudar aquilo que está escrito para a gente. Foi assim no princípio, lá com Eva. Ele distorceu uma verdade. Ele vem tentando distorcer. Ele vem tentando mascarar e tentando colocar, atribuir a Deus algo que Ele que está fazendo a festa aí fora. Mas você conhece o seu pai. Você conhece o caráter dele. Você sabe quem ele é. É aquele que enviou o seu filho. Por mim e por você. Isso é um amor.
Isso é uma prova de amor. Porque Ele é amor, Deus é amor. E Ele te ama. Ele te ama. Jesus pagou um preço por você. Não retroceda. Fique firme na confissão que você fez. Que Ele é o seu Senhor. Você entregou a sua vida a Ele. Ele é o seu Salvador. Não deixe essa semente ser roubada de você, meu irmão. Sabe, ele está tentando te roubar de tudo quanto é forma. Aumenta a pandemia daqui, crise daqui, desemprego dali, não. Não. A palavra diz que as nossas necessidades já foram supridas. Todas. Eu faço é rir. Chega notícia, e agora? Vai fechar, não vai abrir, não vai trabalhar, eu, todas as minhas necessidades foram supridas. Essa é a verdade que eu tenho. Essa é a verdade. É isso que eu creio, é isso que eu declaro. Sabe, esse é o nosso espírito da fé. Cremos e falamos. Cremos e falamos. Cremos e falamos. E vamos continuar falando, vamos continuar declarando. Não compartilhe notícias ruins. Não compartilhe situações que estão acontecendo, que vão passar. Ontem a gente ouviu uma notícia, hoje escuta outra, amanhã já escuta outra, e depois vai vir. Agora é esse vírus, daqui uns anos pode ser outra coisa, não pode ser nada. E aí? Aí tu vai mudar de novo, vai ficar mudando. Não, fique firme, confie na palavra. Fique firme, confie na palavra. Amém, queridos? Quero convidar você a abrir em 2 Coríntios 4:6, para a gente finalizar. Vamos lá, 2 Coríntios 4:6. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Sabe, queridos, eu convido a você hoje. Cristo foi a palavra viva. A voltar os seus olhos para a palavra, a conhecer a glória de Deus na face de Cristo, a conhecer verdadeiramente o caráter do seu Pai. Sabe, o filho natural conhece o caráter do Pai. Um filho natural sabe do que o Pai é capaz. Olha, irmão, você acredita que quando lá em casa, eu falo com o meu pequeno, se eu for aí, ele sabe que a viagem não é perdida. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele sabe que eu não volto atrás. Sabe, ele conhece o meu caráter. Ele sabe se ele teimar, tem um castigo, tem um cinto, tem um chinelo, vai ter. Entende? Ele sabe. Ele conhece do que eu sou capaz. E da mesma forma ele fala, não, se minha mãe falou, ela vai. Se minha mãe prometeu, vai. Porque ele sabe que eu tenho uma palavra só. Ei, deixa eu te contar um segredo, eu sou falha, viu? Não sou perfeita, não. Mas Deus, em sua perfeição, Ele não muda. Você tem todos os motivos para confiar nele. Você tem todos os motivos para ficar na palavra. Você tem todos os motivos para ser praticante dessa verdade. E usufruir de tudo que Jesus conquistou. De tudo que já está exposto para nós. E não só usufruir, mas compartilhar. Porque a vida que você tem hoje, meu irmão, é uma vida abundante. Foi para isso que ele veio, para te dar isso, para te presentear assim. Simples assim. E ainda compartilhar. Quantas pessoas estão aí fora desesperadas? Sem noção do que fazer, de como agir, se espera, se para, se avança, se deita, se levanta. Não sabe se acorda amanhã, se não acorda. Sabe quantas pessoas precisam conhecer
essa verdade. Ter essa esperança, ter essa convicção de ser amado, de ter um pai que vai te suprir, um pai que vai te guardar, que não vai deixar que nenhum mal te suceda. Quantas pessoas aí fora estão esperando por isso? Quantas pessoas aí fora? E a gente preocupado em estar aí preso dentro de casa. Ei, evangelize. Ei, vai falar dessa verdade. Tanta gente usando as redes sociais para compartilhar notícia ruim. Use as redes sociais e compartilhe o evangelho. Use isso nas redes sociais. Coloque no grupo da sua família, grupo de amigo, de trabalho. Haja. Tem rios de água viva dentro de você, não é um poço de água parada, não. Faz fluir. Entre em ação. O Espírito ele não fica parado, não. Ele está em movimento. Você tem que estar em movimento. Amém, queridos? Eu quero agradecer por você estar conosco hoje. E eu creio que você tenha recebido com o coração aberto, um coração ensinável, porque é essa palavra que Deus tem trazido ao meu coração, que tem me ensinado, é essa palavra que tem me feito avançar, crescer e prosperar. E eu compartilho isso com você com muita alegria e convido a você, meu irmão, a viver essa realidade e levar essa realidade para as outras pessoas. Amém? Sejam abençoados praticando essa palavra.